As certezas que um dia tive se esvaíram e agora era apenas um espectro perdido entre tantos outros. O desespero me consumia, minha alma clamava por uma resposta, uma luz que poderia iluminar meu caminho naquela escuridão profunda. No entanto, a cada momento que passa, parece que essa resposta era cada vez mais distante. O caos e a agonia que me cercavam era como correntes invisíveis que me mantinham preso naquela realidade umbralina. A esperança tinha se tornado uma palavra vazia, uma ilusão fugaz que se dissipava antes mesmo de ser alcançada. Naquele mar de negatividade, era apenas mais um entre tantos que se perderam. A angústia se tornava minha companheira constante, alimentando-se de minha alma e deixando apenas um vazio doloroso em seu lugar. Mas, mesmo no meio dessa escuridão avassaladora, uma centelha de determinação se acendia em meu interior. Sentindo-me perdido e desamparado naquele lugar de tormento, decidi buscar desesperadamente por auxílio, um socorro. Minha alma clamava por orientação, por uma luz que pudesse iluminar meu caminho através das sombras. Cada passo que dava era pesado, carregado com a angústia acumulada e a incerteza que me consumia. Entre as multidões de espíritos perturbados, encontrei um ser de luz, um mentor espiritual cuja sabedoria era palpável em seu olhar sereno. Seu semblante transmitia paciência e compreensão, e meu coração se encheu de esperança ao perceber que talvez ele pudesse me oferecer as respostas que tanto buscava. Seu nome era Miguel. Com humildade e reverência, me aproximei dele, ansiando por palavras de sabedoria que pudessem trazer sentido a tudo o que estava passando. Ele me olha com compaixão, enxergando além das minhas aflições e medo, e entendeu a magnitude do meu sofrimento. Seu olhar parecia atravessar as camadas mais profundas da minha alma, desvendando meus segredos mais sombrios e minhas angústias mais profundas. Com uma voz suave e reconfortante, ele começa a me explicar a situação em que me encontrava. Revelou que minha estadia nas sombras é o resultado de minhas próprias escolhas e atitudes durante minha vida terrena. Cada ação e decisão, cada palavra dita e sentimento cultivado, deixaram uma marca em minha alma, moldando meu destino após a morte. Enquanto ouvia suas palavras, meu coração se enchia de uma mistura de culpa e compreensão. Percebia que, embora estivesse imerso no sofrimento, era responsável pelo meu próprio destino. Minhas escolhas e ações não foram em vão, elas tinham consequências que reverberam através das esferas espirituais, moldando minha existência mesmo após a morte. Miguel continuou a falar, desvendando as camadas mais profundas da minha compreensão. Ele me ajudou a reconhecer que essa experiência no umbral era um chamado para a autorreflexão e o crescimento e desenvolvimento espiritual naquele lugar de dor e negatividade. Era confrontado com as consequências de minhas ações passadas, e somente através do entendimento e do perdão poderia iniciar meu caminho para a salvação. Seu discurso transcendia o tempo e o espaço, e cada palavra ressoava em meu espírito com uma clareza assustadora. Eu sentia uma mistura de gratidão e desespero, pois sabia que, para encontrar a paz, deveria enfrentar minhas próprias falhas e arrepender-me sinceramente por minhas ações passadas. A jornada rumo à luz seria longa e desafiadora, mas, com a orientação de Miguel, senti uma centelha de esperança acesa dentro de mim. Ele me ofereceu sua mão estendida, um gesto de apoio e encorajamento. Agarrai-me com força, senti a conexão entre nós como uma âncora em meio ao turbilhão. Sob sua orientação, comecei a enfrentar corajosamente as perturbações que residiam dentro de mim. O caminho em direção à luz era íngreme e tortuoso, mas estava determinado a confrontar minhas próprias falhas, arrependimentos e mágoas que me mantinham aprisionado naquele lugar. À medida que mergulhava no profundo processo de autorreflexão, era atingido com lembranças dolorosas e verdades que antes eu preferia ignorar. Recordações de momentos em que agi com egoísmo, causando sofrimento aos outros, ressurgiam em minha consciência como espinhos penetrantes. Sentia o peso de cada má escolha e de cada palavra mal colocada, e a consciência de meu próprio papel em perpetuar a negatividade que havia se instalado em mim. À medida que me aprofundava naquele processo de autoconhecimento, percebi a importância de confrontar minhas próprias fraquezas e aceitar plenamente a responsabilidade por minhas ações.
A culpa e o arrependimento se entrelaçavam em meu ser, e era doloroso encarar as consequências de minhas escolhas passadas. No entanto, compreendo que essa era a única maneira de verdadeiramente crescer e evoluir. À medida que abria espaço para a compaixão, percebia que também deveria perdoar a mim mesmo. A autocrítica implacável que me consumia por dentro começava a ser substituída por um entendimento gentil de que fui humano encarnado, sujeito a falhas e limitações. Aprendi que o perdão não é um ato de fraqueza, mas uma demonstração de força e coragem. Permitiu-me libertar das amarras emocionais que me mantinham prisioneiro das sombras. No entanto, o perdão não se restringia apenas a mim mesmo. Fui desafiado com a necessidade de perdoar aqueles que me machucaram e causaram dor em minha vida terrena. Essa tarefa era monumental, pois exigia uma profunda compreensão e empatia pelos outros. Mas, aos poucos, percebi que perdoar não é justificar ou esquecer o que foi feito, mas sim liberar-me do fardo do ressentimento e permitir que meu espírito se cure. Cada passo